Graça e paz, meu querido, minha querida. Como é bom estarmos juntos, como família da fé, como povo de Deus, igreja do Senhor. Mesmo em nossas casas, com esta oportunidade que temos, como família que somos, cultuar em espírito e em verdade a esse Deus Todo-Poderoso. Por isso é bom estar com você aqui. É bom juntos cultuarmos a esse Deus maravilhoso, Todo-Poderoso, o Senhor da glória. Eu convido a você nesse momento que realmente você entregue, se dedique e faça o do melhor para Deus, não apenas participando ou vendo um vídeo, mas que realmente seja um momento de culto, de você externar a sua gratidão, o seu louvor, a sua adoração, a sua intercessão a esse Deus Todo-Poderoso. Não estamos assistindo um culto, nós estamos participando de um culto, como filhos de Deus, como família da fé. Louvemos e exaltemos a esse Deus maravilhoso. O nosso irmão José Carlos vai nos levar a Deus uma palavra em oração de adoração ao Senhor, a Ele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Soberano Deus, maravilhoso Pai, nós te adoramos na beleza da Tua santidade, Pai. E queremos cada dia mais ter essa intimidade contigo, Senhor. Porque o Tu é o nosso Deus, é a nossa rocha firme nas tribulações. Neste momento, meu Pai, que estamos passando por essa pandemia, temos a total certeza que Tu está conosco. Muito obrigado, Senhor, pela Sua fidelidade, por esse carinho, por esses zelos, que nós venhamos a cada dia mais, ó Pai, ter a certeza que somente de Ti vem a nossa salvação. Muito obrigado, Senhor, porque apesar de todos os momentos que estamos passando, Tu está nos abençoando de maneira grandiosa e poderosa. Continua, Senhor Deus, com as nossas vidas, guarda-nos, livra-nos de todo o mal, Senhor. Não deixe que o inimigo venha nos incomodar. Nós também venhamos a cada dia mais, Senhor, ter intimidade contigo. Agora eu venho te pedir pelos que estão enfermos, Pai, até teus anjos, ó Pai, ao redor daqueles que estão vitimados por essa Covid-19, que essa pandemia, Senhor, em nome de Jesus, caia por terra, Pai, que o Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e temos a certeza, Senhor, que o Senhor está nos blindando, mas para isso, Senhor, temos que fazer a nossa parte, fazer aquilo que Tu pede, sermos obedientes às ordens
que os médicos, cientistas, o pessoal da área da saúde nos recomenda, nos cuidarmos de acordo com o que deve ser feito. Muito obrigado, Senhor, porque apesar de tudo isso, nós temos a certeza que o Senhor está sempre conosco. Continua, Senhor Deus, nosso Pai, nos guardando, nos livrando de todo mal. Abençoa também a nossa liderança, o pessoal que está lá no poder, os presidentes, governadores, prefeitos, que eles possam entrar, Senhor, numa união, que eles venham se quebrantar diante de Ti, Pai, para que eles tenham sabedoria, Pai, para que nós venhamos passar por essa pandemia, mas sermos vitoriosos. Obrigado, Senhor, porque Tu é um Deus fiel, um Deus maravilhoso, um Deus que está sempre de braços abertos para nos guardar. Amém. Perdoa nossas falhas, Pai, e que nós venhamos cada dia mais ter intimidade contigo. Guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo, guarda os anjos da Tua igreja, os pastores, a liderança, guarda o Brasil, Pai, de toda essa pandemia. Guarda, Senhor, porque somente Tu tens esse poder de nos guardar. Muito obrigado por todas as bênçãos derramadas em nossa vida. E que a cada dia mais e mais, Senhor, nós venhamos ter intimidade contigo. Isso tudo eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Façamos a leitura em uníssono do Salmo 8, a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Todos juntos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome, pois expuseste nos céus a Tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres. Eu, filho do homem, que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Amém. Demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Real foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em
a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Boa noite, irmãos. Dando continuidade ao nosso culto, iremos agora adorar a Deus com louvor, eu e minha casa, que tem bastante a ver com o nosso momento, né? O mês de maio, o nosso mês da família. E o texto base desse louvor se encontra em Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15, que diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai-o fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitai. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que possamos estar cada vez mais em união, em comunhão com nossa família, em alegria, servindo e adorando ao nome do nosso Senhor. Com toda a minha força e
convidamos os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 4, verso 8. Todos juntos. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Neste momento, convidamos os irmãos a confessarem seus pecados através das nossas orações. Oremos. Senhor Deus, o Pai, nesta hora, Deus, em que o teu povo suplica, Pai, pelas tuas misericórdias, pelo teu perdão, te pedimos, Senhor, derrama da tua graça, Senhor, sobre nós, pois temos pecado em palavras, em ações, em pensamentos. Pecamos, Senhor, quando podemos fazer o bem e não fazemos. Te pedimos, Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de nós, esteja, Senhor, perdoando as nossas faltas e nos dando, Deus, um coração igual ao teu, que nós possamos a cada dia sermos mais parecidos contigo, Pai, nos afastando, Senhor, dos erros que cometemos, e que o Senhor esteja, Pai, nos perdoando, tendo misericórdia de nós. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meu querido, minha querida, muito boa noite. Estou aqui com a minha família louvando e te convido também a louvar comigo esses cânticos.
Graças e paz, queridos. Deus abençoe a vida e família de cada um, principalmente nesses momentos difíceis. Pai seja convosco. Momento ímpar de entregar e dedicar ao Senhor aquilo que Ele nos tem feito, né? Uma pequena parte que não a nós pertence, né? Mas sim a Ele, por direito, por dever nosso de entregá-lo. São os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. Oremos então. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus eterno, nós te louvamos e te adoramos, Senhor. E queremos, Senhor, agir com coração singelo, com coração rico, com coração feliz, Senhor, em devolver ao Senhor aquilo que pertence a Ti, Pai. Pai, toma em Tuas mãos os dízimos e as ofertas da Tua casa. Senhor, que tal arrecadação seja para completar os fins da Tua obra, Senhor, a louvar o Teu nome, seja, Senhor, a levar o Evangelho ao rico, ao pobre, Senhor, aquele que está distante de Ti, Senhor, a todas as pessoas, seja, Senhor, a suster missionários, Senhor, seja, Pai, a fazer como a Tua palavra descreve em Isaías, que é pleitear a causa das viúvas e dos órfãos, e que nisso consiste a boa religião. Senhor, toma a vida dos Teus filhos, toma o celeiro dos Teus filhos. Te peço, Senhor, que nada lhes falte, principalmente nesses momentos de crise em que vivemos, e que seja sempre, Senhor, sejamos sempre fiéis à Tua palavra, fiéis ao Senhor, e gratos, sobretudo gratos, por quão grande bem o Senhor nos tem feito. Em Tuas mãos lhe entregamos os dízimos e as ofertas, Senhor. A vida, Pai, daquele que irá administrar os bens da Tua casa, pois a Ti pertence. Que o Senhor guie a cabeça e a mente conforme a Sua vontade, conforme o Seu desejo, Senhor. E que sobre tudo isso o Seu nome seja louvado. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, Senhor Jesus. Amém. Tudo nasceu meu lamento em baile, e sim, existe todos de alegria.
Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos pelo privilégio de ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, nos dar o alimento essa noite. Capacita o pastor Marcos, que ele possa ser usado por Ti para trazer aquilo que precisamos ouvir, não necessariamente o que queremos ou que é da vontade dele, mas da Tua. Que o Senhor possa nos abençoar com sabedoria, que a Tua palavra em nós, Senhor, frutifique para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus é que eu peço e agradeço. Amém. Vamos estar abrindo mais uma vez a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, na Epístola de Paulo a Timóteo, segunda Epístola de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, e eu quero destacar o verso 1, somente o verso 1 por enquanto. Abra sua Bíblia, mantenha ela aberta e acompanhe comigo nesta leitura. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, que nos diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Vou repetir: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Max Lucado é um pastor e escritor. Dentre muitas obras, ele tem uma intitulada como Dias Melhores Virão, onde ele aborda nesse livro as presentes dificuldades da vida em seus diversos meios e áreas de acontecimentos. E dentre muitos desafios apresentados ali nesse livro, uma das indagações que ele coloca ali é: será que Deus, como acreditar nesse Deus em meio a tanto sofrimento? Esses dias para nós, será que realmente acontecerão? Podemos realmente acreditar nisso, que dias melhores virão? Será que realmente podemos vivenciá-los em nossos dias atuais? Eu quero chamar a sua atenção para esse texto aqui, esta carta que Paulo aqui escreve ao seu filho na fé. Esta epístola paulina é a última escrita pelo apóstolo Paulo, ainda em vida, já perto ali do seu martírio, e ele está preso. Paulo está dando ali as últimas recomendações ao jovem Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, cuja saúde era bem debilitada. Isso você pode ver lá na primeira epístola, no capítulo 5, verso 23. Timóteo, ele tinha enfermidades e era um pouco tímido de como ele deveria enfrentar os desafios ali do ministério. Então Paulo encoraja, Paulo assim, ele convoca Timóteo a enfrentar esses desafios, esse tempo difícil, tá? Mas chama atenção para que ele perseverasse, permanecesse ali firme, inabalável. Paulo estava passando o bastão do Evangelho para Timóteo, pois seu fim estava próximo, e a responsabilidade era preservar a sã doutrina e manter-se firme na fé diante das perseguições, diante das falsas doutrinas, dos falsos mestres, naquele tempo ali que Timóteo iria enfrentar.
Paulo diz que Timóteo precisava entender e saber 3 coisas fundamentais: que o tempo era difícil para se viver, conforme está aqui no verso 1, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A segunda coisa aqui que Paulo também destaca, chama atenção para Timóteo, é que esses dias são furiosos, violentos. E a terceira coisa é que Paulo chama atenção é que diante do caos daquela sociedade de então, tudo aquilo era resultado de como os homens, as pessoas estavam vivendo. Isso está no verso, a partir do verso 2, ele vai falar sobre isso. Então, o mal estava presente. O mal não estava fora daquele contexto. E o homem, ele era a principal, vamos dizer assim, agente, né, dessa maldade ali humana. Paulo dá 4 conselhos para se viver vitoriosamente. Nesse capítulo 3 aqui, Paulo fala sobre a questão de fugir de tais procedimentos e atos do homem. Está no verso 5, quando ele fala lá no finalzinho do verso 5, foge também desses homens que assim procedem. Paulo fala o segundo aí, lá no verso 10, de segue. Tu, porém, tens seguido de perto. Um outro conselho para se viver vitoriosamente está no verso 14. Permanecer, tu, porém, permanece. E por fim, o 4º conselho que Paulo dá a Timóteo para se ter uma vida vitoriosa nesses dias difíceis que Timóteo iria enfrentar, está no capítulo 4, o verso 2, prega a palavra. Meu querido, minha querida, eu quero chamar a sua atenção, porque esses dias não ficaram só lá no passado, esses dias difíceis estão presentes para nós. E um dos maiores desafios enquanto igreja, enquanto filhos de Deus, é vivenciá-los e saber perseverar em meio a tamanhas dificuldades e problemas que com certeza estaremos passando. Aliás, estamos passando e enfrentando. E o verso primeiro aí, o verso do nosso texto em destaque aí, né, chama-nos a atenção dizendo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É sobre esses dias difíceis que virão que eu quero falar um pouco sobre esse texto aqui que Paulo fala a Timóteo e tirar algumas lições para as nossas vidas, para os nossos dias atuais. Dias difíceis virão, é o nosso tema. E como enfrentá-los? Como vivenciá-los? Primeiro eu quero voltar novamente aí ao verso 1. Sabe, porém, isto. Paulo está utilizando aí o imperativo do grego, dizendo: saiba isso. Como se fosse Paulo, né, falando para Timóteo, dando uma ordem a Timóteo, dizendo o seguinte: olha, Timóteo, eu estou lhe ordenando, cumpra isso, saiba isso, cumpra isso. Uma outra coisa que muito importante no nosso texto aqui é que nos últimos dias, ou seja, Paulo fala sobre o espaço de tempo compreendido sobre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo.
a parousia, ou seja, a presença desse Senhor, desse Deus que virá. Então, nesse espaço de tempo entre a primeira e a segunda, são nesses últimos dias, é o contexto ali que Paulo está falando para Timóteo, que está vivendo, e nós estamos também inseridos nesse contexto, nesses últimos dias que abrange os nossos dias atuais. Paulo está trabalhando na vida de Timóteo, que esses dias em que nós estamos vivendo, eu e você, não só ali com eles, mas nos dias atuais, serão difíceis. Uma outra coisa aqui muito importante também, completando aí o verso primeiro: sobrevirão tempos difíceis. Esses dias aí são duros, esses dias são furiosos, esses dias são violentos. E aí eu quero chamar a sua atenção que a palavra grega chalepos, é a mesma palavra usada lá em Mateus, no capítulo 8, no verso 28, onde nós temos ali a passagem que Jesus ele tem um homem, aliás, dois homens ali, né, com um espírito imundo, Geraseno, na terra de Gandara, e Jesus está falando exatamente ali sobre essa questão daqueles espíritos imundos que estão furiosos. E o termo aqui é justamente esses dias de tempos difíceis em que o inimigo das nossas almas, o inimigo número um nosso, de todo crente, da igreja do Senhor, tá? Implacavelmente, ele estará furioso, as suas investidas serão, grandemente sobre a igreja, sobre a vida do crente, sobre a igreja dos filhos, sobre a vida dos filhos e das filhas do Senhor. Então, o que Paulo está dizendo? Teremos duras e implacáveis investidas do inimigo da nossa alma e do seu exército nos dias atuais. Uma época terrível em que todos os alicerces morais, serão sacudidos, como temos visto nos dias atuais. Uma intensa confrontação com as forças do mal. Interessante que John Stott, ele diz que esse tempo é marcado por uma ativa oposição ao Evangelho. Então é nesse contexto, é nessa situação que Paulo ele abre esse capítulo 3 aqui e nos chama a atenção sobre esses dias difíceis, essa situação que nós estamos enfrentando, os momentos que nós estamos passando. E a partir do verso 2 e vai até o verso 5, Paulo vai falar sobre a causa principal do motivo, desses dias, as qualidades maléficas e as suas consequências por toda a sociedade. Então Paulo está dizendo, olha, não é a violência, não é o governo, não é a doença, não é nada disso. O que causa esse mal, a consequência desse mal, é o próprio homem. São os seus atos, resultando nesse caos infernal dessa sociedade, ou seja, uma perversidade de caráter, transvestida em uma falsa espiritualidade. Por isso que ele fala lá no finalzinho do verso 5, tendo forma, aliás, no início, tendo forma de piedade. Então Paulo, ele está dizendo, verso 2, pois os homens serão assim, ele vai falando egoístas, avarentos,
etc, até o verso 5. Então Paulo não fala somente da sociedade em si, esse contexto do mundo ali, mas especialmente ele está falando dentro desse, trazendo para dentro desse, trazendo para a igreja do Senhor, que tais pessoas estão assim vivendo. Por isso que a Bíblia diz, por multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Está lá em Mateus 24:12. Então, queridos, é o momento de a gente parar e pensar, analisar. Nós estamos vivendo numa guerra, e essa guerra não é só material, financeira, econômica, mas é uma guerra espiritual, acima de tudo. Paulo então nos chama a atenção. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, esteja preparado para enfrentar esses dias maus. Os dias são difíceis. E aí ele vai destacando, aí vai colocando como as pessoas serão arrogantes, desobedientes aos pais, aquele toca na família. Está falando sobre a questão familiar, ou seja, essa célula máter da sociedade, a primeira instituição divina. Esse conflito chegará nos lares também, como tem chegado, como temos visto. Dias difíceis virão. E como enfrentá-los? Como prosseguir? Como caminhar como servos do Senhor, como igreja do Senhor? E eu quero deixar 3 lições para você, meu querido, minha querida. 3 lições que com certeza nos dão assim condições grandiosas para enfrentar esses dias difíceis. Acompanhe comigo, que na realidade são 3 estratégias. E a primeira estratégia para enfrentar esses dias difíceis encontra-se lá no versos 10 ao 13, desse mesmo capítulo, do verso 10 ao 13, que é: precisamos seguir líderes piedosos. Olha o que Paulo está dizendo no verso 10: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Nós precisamos saber, meu querido, minha querida, quem são os verdadeiros pastores, os verdadeiros líderes espirituais. O que Paulo está falando aqui a Timóteo é que: Timóteo, veja o meu exemplo, vejam tudo que eu passei, tudo que eu suportei, tudo que eu fiz. Então Paulo está chamando a atenção de Timóteo para que ele realmente seguisse o exemplo do verdadeiro líder espiritual, que era Paulo ali naquele momento para a sua vida. Submetermos aí, Timóteo deveria submeter aí ao pastoreio de Paulo. E nós precisamos hoje entender isso, queridos. Líderes piedosos, líderes que realmente têm o chamado de Deus, foram vocacionados por Senhor, pregadores comprometidos com a palavra, com o Deus da palavra, para que realmente nos submetemos a esses líderes com lealdade e com sinceridade, como vindo da parte do Senhor. Olha o verso 10, mais uma vez: tem seguido de perto o meu ensino. E esta frase aqui, ela é composta no grego e tem sentido de acompanhar,
de investigar, de compreender. E a ideia principal é: Timóteo deveria tomar Paulo como um referencial, um modelo, como um líder espiritual. E atrelado a isso, ele destaca aqui pelo menos 9 atributos que Paulo vivenciou, que Paulo passou, enfrentou. Olha quando ele diz aqui, tem seguido de perto procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, esperança, perseguições, no verso 11, e sofrimentos. Então, o que Paulo está dizendo? Precisamos entender esse momento aqui, precisamos entender o que Timóteo deveria entender aqui, que ele deveria seguir esse exemplo, entender que realmente Paulo era um verdadeiro servo de Deus, um líder, um modelo para o seu ministério. Por isso que eu chamo a sua atenção, meu querido, minha querida, nesses dias atuais, nesses tempos difíceis, nós precisamos discernir, ter o conhecimento, nós precisamos entender aquilo que Deus quer, aquilo que Deus esteja falando, aquilo que Deus esteja nos mostrando. Nós precisamos saber quem são realmente os verdadeiros servos de Deus, os verdadeiros líderes do Senhor, os verdadeiros pastores do Senhor, para conduzir o rebanho do Senhor. E Deus lhe dá conhecimento, Deus lhe dá sabedoria para que isso aconteça. O tempo é difícil, sim, principalmente para a igreja do Senhor. Os falsos líderes têm surgido, estão presentes, estão enganando muito. Precisamos reconhecer esses verdadeiros líderes espirituais, como já disse, chamados e vocacionados pelo Senhor, pelo Deus da igreja. E quero dizer para você, meu querido, minha querida, preste atenção nisso. Os maiores líderes não são os que vivem da mídia e dos seus holofotes, não. Pelo contrário, precisamos conhecer esses líderes, tá? Como Paulo nos ensina aqui. Paulo, ele foi perseguido, ele estava pronto, estava agora fechando todo o seu ministério. Um dos maiores líderes, um dos maiores pregadores do Evangelho, estava agora fechando o seu ministério, abandonados, preso numa prisão, numa masmorra, a ponto de o seu fim indo para o seu martírio. E ele fala no verso 12: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão o quê? Olha o que ele diz: perseguidos. O maior líder do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o maior líder estava ali, mas ele não estava reclamando, ele não estava ali, choramingando. Pelo contrário, o apóstolo Paulo estava dizendo àquele jovem pastor Timóteo, no finalzinho da sua carreira, com a certeza, inabalável de um Deus que sempre esteve com ele, e ali naquele momento não seria diferente. Porque mais à frente ele vai dizer, lá no verso 7 do capítulo 4, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Meu querido, minha querida, os dias são difíceis, sim. Seremos perseguidos, somos humilhados, somos pisoteados, sofremos as nossas angústias e perseguições, enfim. Mas se queremos enfrentar esses dias difíceis, nós temos que nos espelhar em verdadeiros líderes espirituais, piedosos e comprometidos com a palavra, pastores de rebanhos que realmente levem a sério
o chamado e a vocação. Segunda estratégia que Paulo fala para Timóteo está nos versos 14 e 15, que é permanecer na fé que você aprendeu. Permaneça na fé que você foi ensinado ou ensinada. Olha o que diz aqui no verso 14 e 15. Tu, porém, Paulo falando a Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância, verso 15, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O que Paulo fala a Timóteo é simples. O que Paulo está chamando a atenção a Timóteo é algo assim tremendo para a vida dele, para o seu ministério, para a sua caminhada cristã. Sabe as sagradas letras. É isso que Timóteo tinha aprendido, e é isso que eu e você devemos conhecer, as sagradas escrituras, como foi ensinada para nós. Essa estratégia é muito importante, ela é fundamental para atravessarmos esses dias difíceis. Nós estamos vivendo um momento de muito relativismo, pluralismo por toda parte, de uma maneira particular, um total de respeito, um descompromisso total com a palavra de Deus. E nós, igrejas, somos desafiados, você e eu, como servos do Senhor, somos desafiados a ter uma firmeza na fé. O sentido do texto é permanecer com a palavra. Esta é a palavra de Deus, as sagradas escrituras. Nós devemos conhecer a palavra, porque ela nos dá o verdadeiro conhecimento, nos dá um entendimento para os dias, esses dias que são difíceis, esses dias atuais. Então, meu querido, minha querida, aprenda isso. Nós precisamos viver a palavra, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos praticar a palavra, mais do que nunca. E é importante você e eu que entenda isso. E aqui eu quero abrir um parênteses, já vou fechar esse parênteses. Esse parênteses ele é sobre Paulo. Paulo lembra Timóteo que a sua verdadeira formação espiritual não foi dentro da igreja, e muito menos fora dela. Paulo chama a atenção de Timóteo que, de uma maneira assim muito fundamental e gloriosa, a formação da vida, do caráter cristão de Timóteo veio do seio familiar, veio da sua casa, veio da família, porque a família é a base da educação e da formação de caráter. Paulo está lembrando um princípio de instrução e da fé judaica daquela época. A fé começava em casa, no contexto familiar. A igreja, ela apenas auxilia, ajuda nessa caminhada de várias formas. Então é importante que você entenda isso, meu querido, minha querida. É em casa, é na família que aprendemos a vivenciar Deus. É no contexto familiar, com a palavra do Senhor aberta, estudando, aprendendo, que aprendemos a crer em Deus, a depender de Deus, a viver Deus. O reverendo Arival Dias Casimiro, pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, comentando esse
texto aqui, ele sobre Paulo e Timóteo, né? Ele diz uma coisa muito interessante, abre aspas, geralmente uma geração de crente vem em seguida de uma geração menos crente, e a terceira geração que vem depois já é uma geração apóstata, fecha aspas. E ele continua dizendo, no seio presbiteriano, no momento atual dessa geração de filhos e netos, em sua grande maioria, estão fora da igreja. Esta é a geração que nós estamos vivendo. Tem muita gente que não quer nada com a palavra de Deus. Tem muita gente que já abriu mão dos seus princípios e preceitos em prol do mundo. As pessoas são abençoadas materialmente, intelectualmente, bem-sucedidas às vezes, mas não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra do Senhor, não querem viver o Deus da palavra nos dias atuais. Aí, os dias maus virão, os dias maus já estamos vivenciando, difíceis, mas sem a palavra será difícil. Por isso que o salmista diz, guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Somente de joelho diante do Senhor, dentro de casa, em família, teremos momentos ali de intimidade, de suplicar a ação de Deus sobre nós, em nossas vidas, em nossos casamentos, em nossas famílias. Então, Paulo lembra a Timóteo de quem ele aprendeu tudo isso. Olha o verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Aí você tem que voltar lá no capítulo 1 dessa epístola aqui, da segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, verso 5. Aí você vai ver lá que Timóteo aprendeu de sua mãe, Eunice, e de sua avó, Lloyd. Sabe por quê? Meu querido, minha querida, atenção, pais, a fé se aprende em casa, pelo ensino e pelo exemplo dos pais. Preste atenção nisso, meu querido, minha querida. A nossa crise não é a crise da igreja, a nossa crise não é essa crise que o mundo está vivendo aí, econômica, social, de saúde, de violência, enfim, de caráter, de comportamento, de moralidade. Não. A nossa crise, tá? Ela começa a partir de nós mesmos. Se a igreja passa por uma crise, a essência, a base, a fonte vem de famílias que já estão destruídas, descompromissadas com Deus, sem vida com Deus. Vem a partir do seio familiar. Por isso, meu querido, eu quero desafiar você, não remova os marcos, as bases, os alicerces antigos. Não abra mão dos seus princípios, daquilo que você aprendeu e de quem aprendeste os princípios ensinados pelos seus pais. A palavra vai fazer a diferença. E por último, terceira estratégia aí para enfrentar esses dias difíceis, quero deixar para você, estão nos versos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aprenda e pratique as Sagradas Escrituras, ou seja, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos dá estabilidade em nossa caminhada de vida. Nós precisamos voltar às Escrituras, nós precisamos refazer uma releitura da Palavra de Deus para os nossos dias. Nós precisamos entender urgentemente a necessidade de firmarmos e estarmos alicerçados no Deus da Palavra. Pois virão dias difíceis, como nós já estamos vivendo, teremos que enfrentá-los, como já estamos enfrentando, mas se as nossas vidas, se a nossa casa, como lá o finalzinho do Sermão do Monte, no capítulo 5, que vai do 5 ao 7, lá no capítulo 7, no finalzinho lá, a comparação da casa alicerçada na rocha ou na areia. Se as nossas vidas, se as nossas casas estiver alicerçadas na palavra, no Deus, principalmente da palavra, vai bater o vento, vai bater a chuva, vai correr o rio, nos alicerces, os dias serão difíceis, mas ela não vai cair, ela está firmada, está na rocha, alicerçada. Meu querido, minha querida, outra coisa que Paulo chama a atenção aqui, tá? Que essa escritura, ela é inspirada por Deus. Nós devemos aprender e praticar porque ela é inspirada por Deus. Diz o texto aqui no verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus. Deus é o autor da palavra, Deus é o Senhor da palavra. Seja ela ouvida, lida, refletida, meditada em nossos dias, pois do contrário, não sabemos suportar e encarar esses dias difíceis. Então aprenda e pratique nesses dias a palavra do Senhor, guardando-a no coração, colocando em prática na sua vida. E uma outra coisa que nos chama a atenção aqui é que Paulo está dizendo aqui no verso 16, ela é útil. Útil para quê? Para o ensino, aquilo que precisamos para viver. Olha aqui no verso 16, ela é útil para a repreensão, reprovar naquilo que praticamos na vida, na correção, para a correção, revelando os nossos erros e consertando aí os nossos defeitos. E por último, para a educação, ela é útil para a educação, na prática daquilo que é justo, naquilo que é correto, onde devemos andar diante do Senhor e diante dos homens. Então, meu querido, minha querida, essa palavra ela é útil porque ela não saiu de moda, ela não está ultrapassada. As Sagradas Escrituras, ela não foi superada, não está desatualizada, pelo contrário, ela é útil. As Sagradas Escrituras é tudo para nós. Por isso que ela é a nossa única regra de fé e de prática. E quero terminar, chegando já ao final da nossa fala, da nossa exposição aqui da Palavra de Deus, no capítulo 3 aqui, onde eu comecei no verso 1, dizendo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. Então, a Palavra de Deus,
ela tem uma finalidade para nós. É com a palavra de Deus que nós vamos enfrentar. Diz o verso 17, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito. A finalidade é para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda obra. A expressão afim, no grego original, indica aí um propósito das Escrituras, especialmente na vida do homem e da mulher de Deus. O perfeito, que está aqui no nosso texto, significa aquilo que é adequado, aquilo que é completo, aquilo que é capaz. E esta palavra de Deus é poderosa para mudar o nosso caráter, para nos aperfeiçoar e para nos modificar. É a palavra de Deus que consola, que transforma nossas vidas. A Escritura Sagrada produz em nós aí a santificação e a vivificação para os nossos dias extremamente difíceis. Por isso, minha querida, meu querido, os dias são maus, porque as pessoas, nós temos na nossa natureza já voltada para uma maldade, para as coisas ruins, para as coisas que desagradam a Deus. A maldade está enraizada no coração das pessoas, e somente Deus, somente Ele, o Senhor da palavra, pode extirpar na essência do coração ali do homem, através do seu Filho Jesus Cristo, o nosso único e eterno Salvador. Por isso, quero terminar aqui, finalizando. Os dias difíceis virão. Os dias difíceis já estamos vivendo. Mas conforme nós começamos falando sobre Max Lucado, esse grande pastor e escritor, dias melhores também virão. Porque nós cremos, temos a certeza de que o Senhor está conosco. Não abra mão dos seus princípios, retenha a palavra de Deus, a colocar em prática na sua vida, e tenha essa fé inabalável de quem aprendeste desde cedo e colocando em prática no seu viver. Que Deus muito te abençoe, que Deus muito te guarde, e que você, meu querido e minha querida, sejam felizes em meio a esses dias difíceis, mas com a certeza de que dias melhores no Senhor virão. Fique na paz. Jesus me promete sempre comigo estar, comigo estar, comigo estar. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar. As luzes do mundo
luz do mundo não se extinguirá, e essa luz resplendente sempre em mim brilhará. Comigo está, se Jesus me promete sempre comigo estar, comigo estar, comigo estar. Se Jesus me promete sempre comigo estar. E se pelas águas tiver de passar, seus braços eternos hão de me guardar. Se mesmo no fogo que me vem provar, meu Senhor me promete sempre comigo estar, comigo estar, comigo estar. Se Jesus me promete sempre comigo estar, comigo estar, comigo estar. Se Jesus me promete sempre comigo estar. Nós estamos chegando no final do nosso culto nessa noite e sempre, como fazemos, queremos tirar esse momento para a intercessão, orar pelas famílias, orar pelo nosso país, pelas nossas autoridades, por esse momento tão conturbado que nós estamos vivendo aí, de apreensão, de ansiedade, de medo, orar pelos nossos profissionais de saúde, as famílias que estão enlutadas com a perda de tantas mortes. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, aí onde você está, interceda aí, coloque-se diante do altar do Senhor, essas vidas, esses motivos de oração. Muito pode a oração do justo, é bíblico isso. Vamos orar. Deus eterno, nós queremos nesse momento, mais uma vez, ao findar aí, caminhando aí já para o fim desse culto ao Senhor, colocar as vidas, ó Deus, dos nossos, das nossas famílias, Deus, a vida da Tua igreja em Tuas mãos, os momentos, ó Deus, que estamos vivendo, as situações que estamos enfrentando. Pai, nós queremos suplicar, Pai, a Tua intervenção, o Teu poder, a Tua graça, entrando com a Tua providência, manifestando, ó Deus, a ação do Teu Espírito Santo em vidas e em corações. Guarde os nossos lares, guarde as nossas casas, guarde, ó Deus, as nossas famílias, pois carecem e precisam muito do Senhor. Queremos, Pai, rogar pelas as autoridades, ó Deus, constituídas em nosso país. Tenha misericórdia do Senhor. Diante desse momento tão conturbado, tão difícil, apreensivo que nós estamos vivendo, essa situação do governo aí, ó Deus, para onde iremos, Pai? Misericórdia, 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 Senhor. Queremos colocar, ó Deus, essa questão desta pandemia, mais uma vez, queremos colocar, suplicar misericórdia também, Senhor, por aqueles que estão aí na luta, Deus, pela vida, estão no leito de uma enfermidade, estão passando aí momentos delicados entre a vida e a morte, Pai. Misericórdia, Pai. Usa, Pai, esses profissionais de saúde como o Senhor tem usado como instrumentos do Senhor.
mas eles também, Senhor, alguns deles já perderam as suas vidas em prol de outras vidas, abrindo mão em prol de salvar vidas. Tenha misericórdia, ajude, ó Deus, essas vidas, com teu poder e graça, esses profissionais de saúde, em nome de Jesus. E te pedimos, Pai, nos abençoe para que tenhamos, sim, Deus, no Senhor e somente no Senhor, dias melhores, em meio a esse momento tão conturbado e difícil que estamos vivenciando, atravessando e passando. Só Tu pode nos dar a verdadeira paz, o verdadeiro conforto, o verdadeiro consolo. Nos abençoe no decorrer dessa semana. Cuida de nós, Senhor. Nós precisamos do Senhor. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e o conforto, o consolo, a alegria do Deus Espírito Santo repouse sobre a sua vida, recaia ao seu coração. Esteja presente, Senhor, não só com as igrejas de Bangu, Vila Nova, mas com toda a sua igreja, o seu povo, espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e e que o Espírito constantemente nos dê a fé para